Te bendizemos, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Queremos Te adorar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, porque Tu és o nosso Deus, Tu és digno de louvor. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas, entregamos esse momento na Tua presença, que o Senhor venha falar aos nossos corações, sejamos fortalecidos em Ti, Senhor. Te damos graça pela comunhão dos santos, Te dou graça por cada vida, por cada irmão, cada irmã que podemos nos reunir na Tua presença. Que nós saímos daqui nesta noite fortalecidos, Deus, renovados pela Tua presença, Senhor, em nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, ó Deus. Que sejamos renovados, sejamos fortalecidos em Ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam em Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso socorro. E nós Te adoramos nessa noite, nós nos rendemos a Ti, Deus. Rendemos a Ti louvores, adoramos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor. Tu és entronizado neste lugar, entronizado no meio do louvor e do Teu povo, dos louvores da Tua igreja. Toma o Teu lugar, Senhor, faça o Teu querer em nós. Nós levamos a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, ó Pai. Queremos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Receba a nossa adoração. Aleluias. Santo é o Teu nome. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te exaltamos, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos redimiu, que nos salvou. Somos o Teu povo, a Tua igreja, Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome. Presença neste lugar, Senhor. Tua presença. Eu provei e vi luz doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de
és o desejado, Senhor, neste lugar. Espírito Santo de Deus, oh, Tu és aquele que habita em meus louvores do Teu povo. Ah, Espírito Santo, toma o Teu lugar. Ah, nós Te adoramos, Senhor, nós invocamos o Teu santo nome. Dependemos do Senhor, da Tua graça, do Teu amor. Oh, nos derramamos na Tua presença nessa noite. Nós cremos que Tu és aquele que nos restaura, Tu és aquele que nos renova. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, nós Te adoramos porque nós somos a Tua igreja, somos a Tua habitação. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo. Glória a Deus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Temos falado sobre, continuar aí a nossa série de estudos sobre batismo no Espírito Santo e dons espirituais, amém? Só quero relembrar algumas coisas daquilo que a gente já disse aqui. E nas duas outras ministrações que nós tivemos, o que nós deixamos bem claro e que nós queremos enfatizar nesse ensino é que batismo no Espírito Santo é algo distinto e separado de regeneração de novo nascimento. Amém? Então, basicamente, aquilo que nós falamos nas duas outras ministrações é para que você entenda isso. Você pode ser um cristão, salvo, indo para o céu, mas não ter passado e não ter tido essa experiência do batismo no Espírito Santo. Amém? Então, isso é importante que você entenda, que batismo no Espírito Santo é algo distinto e separado da regeneração do novo nascimento. E quando nós olhamos para os evangelhos, ou basicamente quando nós olhamos para as cartas, né, e para a narrativa da igreja, nós olhamos para o livro de Atos e para as epístolas, alguém pode dizer assim, mas olha, aquilo que nós precisamos para viver, aquilo que é a nossa, que dá base para a nossa fé, como é que nós nos comportamos diante das circunstâncias dessa vida, nós encontramos nas escrituras, nós encontramos nas cartas, né, naquilo que foi ensinado às igrejas, sim, né? E isso é o que nos dá a direção para a nossa vida, que dá direção para a nossa vida cristã, amém? Mas uma das coisas que nós observamos aqui é que nós não podemos olhar para as epístolas, para aquilo que as cartas ensinam para as igrejas, e para aquilo que a palavra, as escrituras sagradas também nos ensinam através das epístolas, sem entender e sem olhar para o livro de Atos, amém? Porque a igreja começa lá em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo. Então, e nós vemos ali, nós falamos vários textos, né? Nós vemos essas experiências, lógico, a mais conhecida é do dia de Pentecoste, né, da descida do Espírito Santo, onde todos foram cheios. Nós depois vemos também isso se repetindo no capítulo 4 de Atos, diz que a igreja estava ali orando, depois que os discípulos voltaram, os apóstolos voltaram de serem presos, e ali diz que eles oraram e o lugar tremeu e todos foram cheios. Nós vimos isso no capítulo 8, quando os samaritanos também. Nós vemos isso no capítulo 10,
Quando na casa de Cornélio, Pedro começa a falar e ali aquelas pessoas são batizadas no Espírito. Então nós vemos essa manifestação e aquilo que nós reconhecemos e dessa doutrina que nós cremos do batismo no Espírito Santo. E quando as cartas são escritas, elas são escritas e para pessoas que os apóstolos pressupõem que elas são essas pessoas batizadas no Espírito. Amém? Então, quando Paulo chega ali em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, diz que Paulo chega ali na cidade de Éfeso e pergunta para aqueles irmãos, vocês recebestes o dom do Espírito? E eles, olha, nem sabemos quem é, né? Então diz que Paulo orou por eles, impunha as mãos e eles foram batizados. Amém? Então, queridos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, porque quem não defende essa doutrina ou é contra essa doutrina que o batismo no Espírito Santo é algo separado e distinto da regeneração, ele vai dizer que não, que o que nós devemos, o que dá base para a nossa vida cristã é aquilo que as cartas, né, nos ensinam. Mas nós não podemos jamais colocar uma parte da Escritura contra a outra. Amém? Então, quando os apóstolos escreviam essas cartas para ensinar a igreja, para doutrinar a igreja, eles estavam pressupondo que aqueles irmãos eram irmãos que foram batizados no Espírito Santo. Amém? Eram pessoas que tiveram essa experiência. Então, basicamente, de tudo aquilo que a gente disse, foi para que você entenda isso. E você precisa compreender essa realidade. Porque eu vejo que as dificuldades que nós temos hoje nas nossas igrejas é que nós falamos tanto sobre batismo no Espírito Santo, nós que cremos, olha, você precisa ser batizado, mas muitas vezes nós nem sabemos o que é essa doutrina, né? O que ela representa, né? E como é que isso acontece? O que a Escritura Sagrada nos ensina a esse respeito? Então o que nós estamos fazendo aqui é levar você às Escrituras, para que você entenda que essa experiência é uma experiência que é importante e necessária para todo e qualquer cristão. Amém? Não é para um grupo de seletos de pessoas. Não, é para todos nós crentes em Cristo. Amém? E outra coisa que nós falamos aqui também, para que você se lembre, que quem nos batiza com o Espírito Santo, segundo aquilo que João escreve lá no capítulo 1, quem é? Jesus Cristo. Amém? Então, quando perguntam para João, olha, você é o Messias? Ele falou, não, olha, eu não sou nem digno de tirar as sandálias. E ele vai dizer assim, olha, após mim, eu vos batizo com água, mas após mim, vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Então, quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Amém? Tudo bem até aí? Só para a gente dar uma pequena relembrada, basicamente naquilo que a gente falou nessas duas outras ministrações que nós tivemos. E hoje nós queremos avançar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais a esse respeito. E vamos agora falar o problema das regras. O que eu quero dizer com isso? O que nós queremos dizer com o problema das regras? Nós, cristãos, e eu posso até dizer que isso é uma característica desse tempo nosso, que nós somos muito acostumados a conduzir a nossa vida cristã assim, olha, faça isso para que você receba aquilo, não é isso? Olha, né, você faz isso porque se você fizer assim, Deus vai te abençoar, olha, isso vai acontecer. Então, nós podemos dizer que isso é um tipo de pragmatismo, né? Nós fazemos algo para Deus para que tenhamos algum resultado de uma ação que nós fazemos. E qual que é a questão e o que isso gera? Isso gera os métodos. Amém? Então, os métodos se tornam mais importantes, muitas vezes, do que aquilo que é o essencial, do que aquilo que verdadeiramente é o que importa. Amém? E nessa área, nessa doutrina do batismo no Espírito Santo, isso acontece muito, querido, né? Então as pessoas querem determinar métodos. Olha, para você ser batizado no Espírito Santo, você precisa fazer isso, você precisa orar 5 horas por dia.
Você pode orar 5 horas por dia e ser batizado no Espírito. Você pode orar 5 horas e jamais ter essa experiência. E você... Amém? Então, as pessoas, olha, não, se você orar e jejuar, você tem que orar e jejuar, e você tem que fazer isso e aquilo, porque se você fizer, você vai ser batizado no Espírito Santo. Então, nós queremos agora começar a determinar métodos para as pessoas. Como se deve fazer? Como se deve buscar essa bênção? E quando nós olhamos para a Escritura, querido, eu vou dizer para você que a Bíblia nos ensina basicamente quase que ao contrário disso. E nós não devemos jamais nos aproximar de Deus, né, e fazer algo para Deus, como se Deus fosse esse pensamento que, às vezes até pagão, que existe no nosso meio, que o nosso Deus é um Deus que precisa ser bajulado, para atender as nossas orações, né? E muitas vezes é dessa maneira que nós nos relacionamos com Deus, com aquilo que Deus nos apresenta em Cristo. E nós nos acostumamos, estamos aí presos a métodos e a regras, né? Então, olha, faça isso, faça aquilo, se você fizer assim, né? E eu sei que talvez, eu já tive experiência a esse respeito, né? Eu creio que você também já teve. Olha, para que se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você tem que fazer isso. Porque se você não fizer... Então, mas o que as Escrituras nos ensinam? O que a palavra de Deus nos diz? Então vamos caminhar um pouquinho mais. O que nós vemos nas Escrituras, queridos, o que fica claro é que o batismo no Espírito Santo nos é dado. Amém? Não é algo que você conquista. Eu preciso conquistar. Você precisa merecer. Porque se dependesse do meu e do teu mérito, onde é que nós estaríamos? Eternamente separados de Deus. Amém? Então, o que você precisa entender, o que essa doutrina nos ensina, o que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas nos ensina a respeito do batismo no Espírito Santo, é que o batismo no Espírito Santo nos é dado. E quando nós olhamos para as Escrituras, é isso que nós vemos. Amém? Então, quais são as palavras que nós encontramos? Olha, eles estavam reunidos e, né, foi derramado sobre eles, caiu sobre eles, não é isso que nós encontramos? Né? Foram cheios do Espírito Santo. Então, o que você precisa entender a respeito dessa doutrina é que o batismo no Espírito Santo nos é dado. Cristo nos dá. Não é aquilo que não depende daquilo que eu faço. Não é, olha, se você fizer, como eu já disse aqui, né, voltando à ideia da regra ou do método, ou se você fizer assim, isso vai acontecer. Não. Os termos que nós encontramos no livro de Atos, e você pode, né, ali quando nós lemos mesmo no capítulo 2, talvez o texto mais clássico, né, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o que aconteceu? De repente, né, desceu um som de um vento impetuoso, e ali apareceu línguas de fogo sobre a cabeça deles, e todos foram cheios, não é isso? Né, batizados no Espírito. Então, o que eu e você precisamos entender a respeito dessa doutrina, que esta bênção é nos dada por Cristo. Amém? Porque, às vezes, nós nos frustramos isso, e eu posso contar até a minha própria experiência, né? Você se frustra porque você fala assim, poxa, né, eu estou fazendo tudo certinho, né, eu estou fazendo assim, assado, Mas o que a palavra de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que o Espírito de Deus, que o batismo, essa experiência do batismo do Espírito Santo, era dado, era derramado, o Espírito era derramado, era dado àquelas pessoas. Eles receberam do Espírito, amém? Foram cheios do Espírito. Esses são os termos usados ali no livro de Atos, em todos aqueles textos que nós estamos falando, amém? Caiu sobre eles, né, o Espírito Santo. Então, essa é a primeira questão que eu quero que você entenda.
não existe regras. E quando nós olhamos para a própria Bíblia, nós vemos isso. Não existe um método. Porque quando Pedro chegou ali na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, o que aconteceu ali? Como é que foi que aconteceu a experiência? Quem sabe? Eu sei que você é bom de Bíblia. O que aconteceu ali na casa de Cornélio? Fala, gente. É isso? A casa estava cheia? A casa estava cheia de gente. Cornélio reunia ali todos os seus servos, os parentes, né? Então, Pedro chegou ali, naquele lugar, uma casa cheia de pessoas esperando o que Pedro tinha para dizer a eles. E o que acontece? Pedro mal começou a falar, e o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles. Amém? Então nós vemos que o que a palavra de Deus nos ensina é que essa experiência aqui, essa bênção, ela não tem uma forma, não tem método. Porque ali na casa de Cornélio, aconteceu basicamente, mesmo antes daqueles irmãos serem batizados nas águas. E quando ali o Pedro e os outros judeus que estavam com ele, viu aquilo acontecer, falou, olha, se Deus não negou a eles o dom do Espírito, quem somos nós? Porque eles viram o que aconteceu com eles lá em Jerusalém, estava acontecendo ali naquele lugar também. Falou, olha, então quem somos nós para negar a eles o batismo nas águas? Né? Isso, Pedro chegou lá em Jerusalém, teve que explicar bem direitinho o que aconteceu ali. Né? Se você já leu o capítulo 11, vai dizer isso. Mas quando você olha, né, para Samaria, no capítulo 8 de Atos, o que acontece ali em Samaria? Eu sei que você já conhece essa história também. O que acontece ali em Samaria quando Filipe prega? Diz que ali as pessoas começaram a dar ouvido àquilo que Filipe tinha para dizer, não é isso? Né? Então Filipe começa a pregar Jesus Cristo, né? Começa a pregar o Jesus ressuscitado, aquele que morreu e ressuscitou. E aquelas pessoas de Samaria, os samaritanos começam a crer em Cristo e abraçar a fé. E o movimento ali naquela cidade foi tão grande que chamou a atenção dos irmãos e dos apóstolos que estavam lá em Jerusalém. Então diz que Pedro e João foi designado para ir ali para ver o que estava acontecendo e para tomar conhecimento, né, o que estava também acontecendo no meio dos samaritanos. E quando Pedro e João chegam ali naquele lugar, né, diz que ali aquelas pessoas ouviram e creram em Cristo, mas eles não haviam ainda sido batizados com o Espírito. Então diz que o que Pedro e João fez? Capítulo 8. Impunha as mãos sobre eles, orava, e eles foram batizados com o Espírito. Não é isso? Que diz lá no capítulo 8? Se você não tem muita noção da história, leia lá, capítulo 8, né, o capítulo 2, esses capítulos que eu falei, o capítulo 10, ou leia o livro de Atos inteiro. Amém? Então, nós vemos que ali já houve um intervalo. Aquelas pessoas receberam ali a palavra do Evangelho, mas não foram batizados com o Espírito Santo na mesma hora. Não, Pedro precisou ir lá, né, orar por aqueles irmãos, impondo as mãos sobre eles. Tanto que ali aquele homem que havia também abraçado a fé, o Bar Jesus, né, quando viu aquilo, falou, olha, o que eu preciso fazer para que eu possa, né, você não quer me vender isso? E Pedro ali falou, olha, que o teu dinheiro seja para a tua perdição, né, e tal, porque ele queria comprar algo espiritual com o valor material, com dinheiro. Amém? Então o que nós vemos nessa questão é que não existe, você pode, e Paulo também é outro exemplo, amém? Paulo ali teve uma experiência no meio do caminho, indo para Damasco, e ali o próprio Cristo apareceu para ele, falou, olha, eu sou aquele a quem você persegue. Paulo entra na cidade, fica ali cego por 3 dias, mas Deus manda Ananias ir lá orar por Paulo, e quando o Ananias ora, diz que a sua visão é restaurada, e ele também é cheio do Espírito. Então o que nós vemos nesses textos que nós estamos falando, é que
Não existe uma regra. Pode acontecer junto com a conversão, com a regeneração, quando você já pode, ou pode acontecer depois, um pouco tempo depois, muito tempo depois, né? No caso de Atos 2, quantos dias eles ficaram ali reunidos até que a promessa do Pai se cumprisse? Quantos dias foram? Que eles estavam lá reunidos orando? 10 dias, não é isso? Depois de 10 dias que eles estavam reunidos ali, depois que Jesus ascendeu ao céu, isso, né? Eles estavam ali reunidos, então diz que veio o Espírito Santo sobre eles, eles foram cheios, foram batizados. Amém? Então, nesses textos que nós vemos, todos esses textos, quando Paulo repreende os Gálatas também, né, falou, olha, vocês recebeste, Paulo não está falando de regeneração ali, Paulo está falando do dom do Espírito, desse batismo que eles haviam recebido. Vocês receberam o batismo no Espírito pela lei ou pela fé em Cristo? Porque ali a gente sabe que é o livro de Gálatas, Paulo está exatamente rebatendo o ensino onde quer trazer a tradição judaica, os judaizantes, querem impor a incircuncisão sobre os gentios. Então, Paulo ali diante daquelas circunstâncias e olhando que talvez alguns estejam aderindo àquele ensinamento, Paulo vai dizer, olha, vocês receberam o Espírito, foi pela obra da lei ou pela fé em Cristo? Né? E lá no versículo 5 do capítulo 3, ele vai dizer o quê? Né? Aquele que vos concede o Espírito Santo, né? Aquele que vos concedeu, aquele que concede o Espírito Santo é Jesus, né? Vamos ler lá esse texto para você entender o que eu quero dizer, para ficar mais fácil. Gálatas. Gálatas capítulo 3. Tem Gálatas aí? É Novo Testamento, aí não vai, se você for no Velho Testamento. Ó, Gálatas 3:5, amém? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Então, Paulo, nesse texto, ele já tratou de regeneração aqui. Se você ler os capítulos anteriores, Paulo está dizendo daquele que vos concede o Espírito e faz milagres. Paulo está dizendo desse batismo, daquilo que eles receberam, dessa bênção que eles receberam, né? E esse Espírito que operava no meio do povo ali, dos Gálatas, né, não era por obra da lei, mas era pela pregação da fé em Cristo. Amém? Então, entenda isso. O batismo no Espírito Santo nos é dado. Não existe regra, não existe forma, né? Não é desse jeito ou daquele jeito. É Jesus Cristo que opera em nós esse batismo. Amém? Quando observamos nas Escrituras Sagradas as várias maneiras, aquilo que eu estou dizendo, né? Como o batismo no Espírito Santo acontece, podemos dizer que que o nos ser dado é mais importante que a forma da maneira que aconteceu. Então, o importante não é a maneira que acontece, mas o mais importante é que ele nos é dado. Porque é isso que eu estou dizendo. Às vezes, quando nós falamos dessa doutrina na igreja, nós focamos só nos métodos e na forma, né? Não, o foco não está na forma. Porque Deus e Cristo, Ele opera no seu senhorio, na sua soberania. É da soberania de Cristo. É com base na sua soberania, no seu senhorio. Então, eu não posso dizer, não, tem que ser desse jeito, porque se não for, né, não vai acontecer. Você não vai receber esse batismo. Tem que fazer isso, né? E muitas vezes aquilo que nós ouvimos de ensino a respeito do batismo é isso. Está muito mais focado, a ênfase está na forma, e não naquilo que Cristo nos dá, que é essa bênção do batismo no Espírito. Amém? Tudo bem até aí? Alguma dúvida?
Então, aquilo que eu já falei aqui, o batismo no Espírito Santo é uma ação exclusiva do senhorio e soberania de Jesus Cristo. Isso é importante, é uma ação exclusiva do senhorio e soberania do próprio Cristo. Não é, e aí está muito do equívoco, né? Vamos pensar no avivamento, né? O que nós chamamos de avivamento. O que nós podemos definir como avivamento? Nós poderíamos dizer que avivamento é essa manifestação, é esse batismo num número maior de pessoas. Exemplo, vou dar um exemplo, uma experiência pessoal minha. Eu me lembro que eu já contei isso aqui para os irmãos, mas eu vou relembrar, porque tem a ver com isso aqui, que a gente está dizendo. Eu me lembro que não é nem na minha adolescência, não era nem adolescente, um pré-adolescente. Mas eu me lembro que ali, na nossa igreja, na qual eu cresci, né, um certo irmão, o irmão Líbano, ele decidiu no coração dele a sair, ele pegava a bicicleta dele e sozinho, lá tinha um lugar, né, na área rural que chamava o Vale do Jaó. E o irmão Líbano pegava a bicicleta dele, andava não sei quantos quilômetros à noite, ia lá e passava um tempo de oração. Porque ali Deus começou a colocar um desejo no coração dele por almas, para que vidas fossem salvas. Então ele se propôs a isso, né? A estar ali um tempo com Deus. E eu me lembro, queridos, que ele começou aí, depois outras pessoas foram, mas foi um tempo assim na igreja, que a igreja cresceu assim em números, as pessoas começaram a se converter, e eu creio que naquele momento ali, naquele ambiente que a gente estava, num ambiente um pouco menor, porque eu entendo também essa questão, que o avivamento ele pode atingir uma cidade, uma região, uma nação, um mundo, amém? Tem níveis, vamos dizer assim. E eu creio que ali naquele momento, foi isso que aconteceu na nossa igreja. Porque ali as pessoas, de repente, todo mundo tinha um coração disposto a buscar a Deus, não estava preocupado se era longe, se era perto, se era tarde, se era cedo, se tinha que trabalhar no outro dia ou não tinha. As pessoas não queriam nem saber, elas queriam buscar a Deus. Amém? E começou com uma pessoa, com o irmão Líbano. E de repente ali essa chama invadiu o coração da igreja, e as pessoas começaram a buscar o Senhor, e não tinha horário, não tinha tempo ruim, e vamos orar, e Deus ali começou a operar na vida da igreja, e a igreja tinha vida, a igreja, né, se tornou uma igreja viva, né, vibrante, amém? Agora você fala, qual que foi o método? O irmão Líbano, olha, eu estou planejando, vou planejar aqui, foi isso? Não. Uma obra exclusiva do senhorio e da soberania de Cristo, amém? Porque é Ele que nos concede o Espírito, Ele que nos concede mais do que nós estamos falando aqui, não é mais do que o Espírito que todos nós temos, mas da questão do batismo. É Ele que nos concede essa bênção, amém? Então, muitas vezes nós focamos na forma. E nos avivamentos, nós vemos isso acontecer. Muitas pessoas se frustraram, porque elas focaram no método, olha, você tem que fazer isso. E se nós fizermos um avivamento, vai acontecer. E elas fizeram e não aconteceu. Porque o batismo no Espírito Santo nos é dado. Amém? E é uma obra, é uma ação exclusiva do senhorio e da soberania de Cristo. Alguma dúvida? Tranquilo? Se tiver dúvida, pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se a gente não souber, Então, quando a gente pensa isso, que, né, se é Cristo que nos dá, outra questão importante também, em tudo aquilo que a gente lê nas Escrituras a respeito desse batismo, é que o batismo no Espírito Santo é sempre algo claro e inconfundível. Amém? Sempre é algo claro e inconfundível. É algo visível. É algo visto, é uma experiência observada pela própria pessoa e pelos outros. Amém? Então, isso também é algo importante.
Porque normalmente quem defende que o batismo no Espírito Santo acontece, ou vamos dizer, acontece junto com a regeneração, é a mesma coisa que a regeneração, ou algo simultâneo, eles vão dizer que não é algo, isso acontece, né? E você, isso é ordeiramente, né? Numa quietude, não precisa de, né? De nada fenomenal, né? Espetacular. Eu não estou dizendo que toda e qualquer manifestação ou batismo vai ter sinais espetaculares. A ênfase também não é essa. Mas nós também não podemos dizer que é algo, não, olha, né, estavam todos ali quietinho, tal, né, e foram cheios do Espírito e houve aquela quietude. Não é isso. Pelo menos não é o que a gente vê na Bíblia. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 12, capítulo 13 e 14, o que Paulo está ensinando aqueles irmãos? O que acontecia ali naquela igreja? Eu já disse isso aqui também. Ali havia uma grande desordem, porque todos queriam profetizar ao mesmo tempo, um queria profetizar, outro queria interpretar línguas, e havia uma grande confusão, uma desordem no culto público. Então Paulo escreve para aparar, né, para colocar em ordem, para combater os excessos. Não é isso? Paulo escreve para aqueles irmãos, para que eles entendam e tirar ali, combater os excessos que aconteciam naquele lugar. E muito do que do preconceito que se tem a respeito da doutrina do batismo no Espírito Santo também é isso. Porque nos nossos dias também, nós vemos também muitos excessos, sim ou não? Não existe muito excesso, né? Porque as pessoas vão dizer, não, né? Mas é quando o Espírito Santo de Deus me pega, não tem quem me segura. Mas o próprio Paulo vai dizer lá em Coríntios o quê? Que o Espírito, não está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito do profeta, o Espírito está sujeito ao próprio profeta. Então, não existe isso. Amém? E muitas das dificuldades que eu vejo que existem em relação a essa doutrina é também por causa dos exageros, dos excessos. Então, lembra daquilo que eu já disse lá no começo também? Eu disse que o seguinte, quando você baseia toda a tua vida cristã nas tuas experiências, o que vai acontecer com isso? Quando você renega as escrituras segundo plano, e agora você se torna o meio o Espírito de Deus fala diretamente com você, e você não precisa mais da Bíblia. Não, eu não preciso mais da Bíblia, porque o Espírito de Deus fala direto comigo. E quando isso acontece, isso vai gerar o quê? Fanatismo. Amém? Isso gera fanatismo. Porque você está enfatizando e você está colocando, direcionando e guiando a tua fé pelas tuas próprias experiências e deixando em segundo plano as Escrituras Sagradas. Mas quando você também faz ao contrário, você vai para o outro lado, ou seja, você coloca a tua tradição religiosa acima das Escrituras, o que isso traz? Esfriamento, né? O apagar do Espírito, porque as tuas tradições, elas são mais importantes do que aquilo que a Escritura revela. Então, a maneira correta de nós entendermos isso é olhar para aquilo que a palavra de Deus nos revela a respeito dessa doutrina. Amém? Então, isso é importante que você compreenda que o batismo no Espírito Santo é sempre algo claro e inconfundível. Não existe dúvida. Não existe dúvida. A pessoa, ela tem essa consciência, ela sabe que isso aconteceu. E isso é diferente da regeneração. Exemplo, você consegue explicar como que a regeneração, como é que você foi regenerado? Conta para mim, como é que foi esse processo? Como é que isso aconteceu na tua vida? É algo misterioso, talvez até inconsciente, que no teu caminhar da tua vida cristã você vai tomando consciência, não é isso? Sim ou não? A regeneração não é algo experimental. Enquanto o batismo no Espírito Santo é algo que você experimenta, tem a ver com as tuas emoções. Amém? Então aquilo que eu disse aqui é um acontecimento reconhecido
pelas pessoas que estão sendo batizadas pelo Espírito, no Espírito, e também por aqueles que observam. É algo claro, inconfundível e visível. Amém? Nesse ponto é que o batismo se distingue claramente da regeneração. Então, aquilo que eu estou dizendo. Se a regeneração é um acontecimento inconsciente, ou seja, milagroso, misterioso, o batismo no Espírito Santo é experimental, é uma experiência. É outra dificuldade que nós temos também, porque no meio protestante, principalmente, né, que é o nosso meio evangélico, em muitos lugares, né, esse aspecto emocional é quase que desassociado da fé. Amém? Ou seja, tudo aquilo que parte do sentimento, da sensação, das emoções, é algo ruim. Mas eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu penso assim, poxa, se a emoção é algo ruim, por que Deus nos deu, então? As tuas emoções, quem deu a você? Foi Deus, amém? Ele te fez um ser racional e um ser também emocional, amém? Isso faz parte daquilo que somos, isso nos caracteriza como pessoas. Mas o que acontece é que muitas vezes nós somos guiados a racionalizar e a desprezar essa experiência, né? esse aspecto experimental da fé. E nós não... E quando isso acontece, o que vai acontecer? Isso apaga o Espírito. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo é algo totalmente experimental e visível. Amém? Vamos ler o texto, então, aqui vamos ler lá, Atos 10. Atos 10. A gente já falou aqui sobre esse texto. Atos 10, o versículo lá mais para o final. O versículo 44. Amém? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu. Amém? Lembra daquilo que eu disse lá? O Espírito Santo nos é dado. Amém? Quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Você nota que aquilo que aconteceu ali foi algo quieto ou foi algo perceptível? Hã? Por que foi perceptível? Hã? Pode falar sem medo. Sem medo de ser feliz. Porque algo aconteceu, eles falavam em línguas, houve ali algo visível, amém? Houve ali uma evidência, foi evidente. Que o mesmo que aconteceu com eles lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, estava acontecendo ali também com aqueles gentios. Não foi algo quieto, né? Introspectivo, não, foi algo visível, claro aos olhos. Tanto que aqueles irmãos ficaram admirados, ali os da circuncisão ficaram admirados daquilo que estava acontecendo no meio daqueles irmãos.
Então entenda isso, essa doutrina, esse batismo é sempre algo visível, inconfundível e experimental. Não é como a regeneração. A regeneração é um milagre que eu e você não conseguimos entender e explicar, né? E é por isso que muitas vezes eu já tive essa experiência, né? Eu conversando com uma certa pessoa, um amigo, ele falou: olha, eu gosto muito dos crentes, eu gosto muito, né? Eu vejo assim, ele até contou a experiência, eu conheci uma pessoa que era envolvida com alcoolismo tal, e vivia assim uma vida muito, né, prejudicada pelo álcool e tal, mas ele virou crente, né? Foi para a igreja e tal, a vida dele mudou, e hoje ele é assim e tal. Então, eu entendo isso, mas o problema é que os crentes são muito fanáticos, porque eles fazem uma lavagem cerebral. Porque a regeneração, querido, é algo inexplicável. A mudança de mente, que a regeneração, que o novo nascimento opera na vida do homem, ou da mulher, ou do ser humano, é algo que não se explica. É algo que as pessoas não entendem. Você lembra que quando Paulo se converteu, quem que era Paulo? Perseguidor de cristãos, né? De discípulos de Cristo. Nem cristãos não eram ainda. Os do caminho. Era esse que Paulo perseguia. Paulo falava, queriam acabar com essa nova seita, né, dos seguidores, a seita do caminho que estavam lá, que eram seguir o tal do Jesus do Nazareno. Então, Paulo era um desses, que estava ali disposto a acabar com esse povo. E de repente esse homem teve a sua vida transformada. De perseguidor ele passou agora a ser perseguido. E algo assim inexplicável, porque as pessoas ficavam admiradas, como é que pode? Se ontem ele estava perseguindo, hoje ele estava pregando Jesus. Então a regeneração é algo verdadeiramente inexplicável. Mas quando a gente olha para o batismo no Espírito Santo, a gente sempre vai ver que existiam evidências. Vamos voltar um pouquinho, vamos pensar lá em Lucas, no capítulo 2, quando Maria foi ter com Isabel. Lucas. Capítulo 1, amém? Não é o 2 não. Bem, Lucas capítulo 1, versículo... Vamos ler do 39, achou? Diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, né? Que no caso aqui era João Batista. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E o que aconteceu com Isabel? Ela ficou quietinha ali, né? O que aconteceu? Ela exclamou em alta voz. Não foi algo imperceptível, né? Na quietude, né? Na introspecção. Foi algo visível. Foi algo evidente. Amém? Porque quando ela foi, ali ela recebeu, aqui a Bíblia diz que ela foi possuída, né? Esse termo normalmente a gente usa ao contrário, né? Fala, agora você já até assusta, né? Mas ela ali foi possuída, foi cheia do Espírito. E quando isso aconteceu, ela exclamou em alta voz, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Amém? Então, o batismo no Espírito Santo é algo visível, inconfundível e claro. É algo experimental. Não é algo que nos deixa, não, é algo que nos desperta. E quando a gente olha para a história da própria igreja, em vários momentos foi isso que aconteceu, né?
com homens, com um grupo de pessoas, com igrejas. Foi isso que aconteceu. Não foi algo que o Espírito de Deus os impulsionou para testemunhar, como eu disse aqui também, tenho dito, para testemunhar com poder. Se tornaram testemunhos poderosos. E muito do que a gente faz e acontece no nosso meio é porque nós não paramos para pensar sobre esses assuntos e não paramos para olhar para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, essa experiência, querido, do batismo é algo que acontece comigo e com você, que acontece conosco. E isso é algo, como eu já disse, diferente e separado de regeneração, e é algo visível, inconfundível e evidente na vida do crente. Amém? Um crente batizado no Espírito Santo é um crente convicto. Eu já falei dessa diferença que existe. Você pode ser um cristão a sua vida toda e nunca ter essa convicção, você ser salvo, você ir para o céu, mas viver uma vida cristã, né, na base, vamos, né, tal. Se esforçando, não, mas quem é batizado no Espírito, e quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, é isso que a gente vê. Por que aqueles irmãos, eles suportavam perseguições? Em várias das cartas, eles tinham, os apóstolos diziam que eles tinham ali os seus bens assolados e tal, acontecia, e correndo risco da própria vida, e mesmo assim esses homens estavam lá convictos de que eles haviam recebido, e existia um propósito para a vida deles. E às vezes, mesmo com medo, mas eles estavam lá convictos de que eles estavam servindo a Cristo. Porque essas pessoas, elas tinham experimentado essa experiência. Amém? No batismo no Espírito Santo. Então, eu já disse um pouquinho sobre isso aqui, então é sempre essa questão e talvez eu vejo isso também uma grande barreira, porque a gente coloca sempre esse aspecto emocional, experimental em disputa com a questão racional, né? Desprezamos aquilo que é experimental na fé. É como eu disse, isso não pode tomar lugar das Escrituras, porque senão isso vai virar fanatismo. Mas as experiências, ela tem o seu lugar na vida cristã. Amém? A sua experiência desse batismo no Espírito Santo, ela tem o lugar e precisa ter o lugar na minha vida e na tua vida. E eu já disse isso aqui também, volto a repetir, talvez você vai dizer assim, pastor, mas não existe nenhuma ordem no Novo Testamento dizendo para que eu busque, para que nós busquemos esse batismo. E quando a gente, como eu já disse aqui, quando a gente olha, por que os apóstolos não falavam, olha, busque o batismo? Por quê? Porque, como eu já disse, eles pressupunham, e aquilo que a gente vê, e a vida que essa igreja vivia, e a maneira que acontecia, e como acontecia, é que se pressupunha que esses irmãos, eles já eram batizados. Amém? Então, se eles já eram, não tinha que ficar, olha, não, eles já eram batizados com o Espírito Santo. E por causa disso, era essa igreja barulhenta, no bom sentido, não do barulho por barulho, não, ou seja, uma igreja que aonde ela estava, e aonde ela chegava, e aonde o Senhor a levava, ela fazia diferença, amém? Porque eram crentes, eram cristãos, cheios do Espírito Santo. E não tem mais nada urgente nas nossas vidas do que nós sermos essas pessoas, queridos. É nós vivermos uma vida de submissão verdadeira a Cristo. E desejarmos essa vida, desejarmos ter esse testemunho. E o que eu percebo é que cada dia que passa, isso será mais necessitado na vida daquele que verdadeiramente quer seguir e ser discípulo de Cristo.
cada dia que passa, se você não tiver essa compreensão, e se eu e você não nos colocarmos em submissão a Cristo, e desejarmos que Ele nos use da mesma maneira que Ele usou esses irmãos no Novo Testamento e na história da igreja, e que nós sejamos essa igreja, né, vibrante, que testemunha com poder, nós também corremos o risco, como muitos, de ficar pelo caminho. Amém? Então, que o Senhor nos desperte para isso. Amém? Que você pense sobre isso. Mais do que ensinar alguma coisa para você, lógico que a gente está ensinando, mas mais do que isso, é despertar em você esse senso de necessidade para esse tempo, de sermos esses crentes, esses cristãos, essas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, para testemunhar com poder. Amém? Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, aqui nós estamos diante da Tua palavra. Estamos diante de um Deus que nos concedeu o Seu Espírito. E de um Deus que também fez uma promessa de nos batizar com esse Espírito. E nós cremos, ó Pai, nessa promessa, e nós estamos aqui diante de Ti, e queremos viver essa vida de submissão a Ti, a Tua palavra, crendo que Tu és o mesmo que agiu na vida de tantos no passado, e é o mesmo Deus que age também hoje. Que o Teu Espírito, Senhor, clareie as nossas mentes, o nosso entendimento, que o Teu Espírito, Pai, possa gerar, ó Deus, esse desejo, esse senso de necessidade, ó Pai, dessa vida cheia do Espírito que a Tua igreja necessita nesse tempo que nós temos vivido. Em nome de Jesus, eu oro por cada irmão aqui, Pai, eu oro por cada vida, por cada membro, por cada pessoa, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, operar em nós a Tua vontade, e que nós estejamos, ó Pai, crendo na promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, que é Ele que nos batizaria com poder, para assim testemunhar, a Deus, para sermos ousados, a Deus, para irmos em Teu nome e testemunhar, a Deus, e ver, a Deus, vidas se convertendo, pecadores se rendendo aos Teus pés, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós não vivamos, ó Deus, conformados com a nossa vida cristã, mas que nós possamos, ó Deus, nos colocar cada dia mais na Tua presença. Senhor, nos submetermos cada dia mais à Tua vontade, para que o Teu querer, para que o Teu desejo, Senhor, para que o Teu propósito se realize através do Teu povo, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Que neste lugar o Senhor levante pessoas cheias do Teu Espírito. Deus, que o Senhor levante nesses lugares, ó Deus, homens, mulheres, que irão, ó Deus, andar na Tua presença, e que irão, ó Pai, desejar mais de Ti, conhecer-Te mais, Deus, andar, ó Deus, ouvindo a Tua voz, obedecendo a Tua palavra, submetendo, Deus, a sua vida à vontade do Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cumpra o Teu propósito. Oh Deus, cumpra a Tua vontade. Deus, a Tua palavra, Senhor, nos ensina que o Senhor não precisa, Senhor, de multidões, mas o Senhor precisa de pessoas que tenham um coração totalmente, ó Pai, obediente, voltado para Ti, ó Deus, Senhor, desejosos, ó Pai, dependentes do Senhor, que não confia, Senhor, nas suas capacidades, naquilo que pode fazer, mas que coloca toda a sua confiança em Cristo, que morreu por nós, que se entregou na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos, ó Pai, ser salvos, para experimentarmos, ó Deus, termos essa experiência, recebemos essa bênção, e sermos, ó Pai, essa igreja, Senhor, vibrante,
essa igreja, Senhor, cheia de entusiasmo, essa igreja, Pai, que não retrocede diante das lutas, que não se prostra, Senhor, diante das adversidades, mas que permanece, ó Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, ó Deus, olhando, Senhor, e tendo, Senhor, a sua esperança cada dia renovada, na pessoa bendita de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, e o Senhor é digno de ser exaltado, o Senhor é digno de ser glorificado, o Senhor é digno de ser adorado para todo sempre. E que haja, Senhor, louvor nos nossos lábios, que haja verdadeira adoração, ó Pai, Deus, na boca, Senhor, no íntimo de cada um dos teus servos. Deus, que não seja, Senhor, somente, ó Pai, nas reuniões públicas, ó Pai, mas que também na sua vida, Deus, ali no dia a dia, no cotidiano, ó Pai, Senhor, coloque, Senhor, o desejo de conhecer, de andar na tua presença, Deus, de, Senhor, ouvir a tua voz, de submeter, ó Pai, ao teu Espírito, Deus, de receber, ó Pai, esse batismo, Senhor, o qual o Senhor nos prometeu na sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que aqui o Senhor tem preparado vidas, o Senhor tem preparado pessoas, Deus, o Senhor tem, Senhor, forjado, ó Deus, pessoas para serem esse instrumento nas tuas mãos, Deus, para ir, ó Deus, e para testemunhar com autoridade, com poder, Senhor, que há no nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua promessa, nós cremos no Teu Filho Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos nesse Deus trino que opera em nós, e que nos transforma, e que nos fortalece, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós já vamos terminar, mas antes eu gostaria, só que nós orássemos pela a tia da Franciele, Eva, né? Ela está hospitalizada ainda? Vamos orar por ela, amém? A Eva, vamos orar como igreja, abençoando a vida dela, que está passando por um momento de enfermidade, dificuldade, mas nós queremos que o nosso Deus, Ele é aquele que nos sustenta mesmo nas horas difíceis. Pai, eu coloco a vida da Eva nas Tuas mãos. Ela tem, o Senhor, travado essa luta contra essa enfermidade, Senhor. Mas eu sei que Tu és aquele também que nos consola, Tu és aquele que nos acode, ó Deus, que nos livra, Senhor, também nos momentos de lutas, no momento, ó Deus, do vale, o Senhor também está lá. E como o salmista dizia, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Que essa verdade, ó Pai, esteja no coração da Eva. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, que o Senhor traga a memória da Tua serva, aquilo que ela tem ouvido, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe no coração, aumente a fé, Deus, restaure, Senhor, a comunhão, que ela possa permanecer firme, e que a Tua obra seja completa na vida dela, meu Pai, em nome de Jesus. Que ela creia que ela serve a um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância, que não é impossível para Ti. Deus, que o Senhor pode restaurar a saúde, que o Senhor pode, ó Pai, fazer nova todas as coisas, que o Senhor pode operar milagres, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida dela, oramos pela família, que passa também juntamente com ela, por esses momentos de luta, Senhor, de enfermidade. Pai, em nome de Jesus, sustenta, guarda a fé, Deus, em nome de Jesus, e que eles possam, a cada dia mais, estar firmados, olhando para Jesus, que eles não sejam, ó Deus, atemorizados, que eles não sejam abalados, ó Pai, mas que esses momentos sejam um momento que eles estejam sendo fortalecidos no Senhor, que eles estejam, Senhor, colocando toda a sua confiança, toda a sua esperança em Cristo, que é aquele que restaura, que cura, que liberta e que faz nova todas as coisas, em nome de Jesus. Traz paz, traz consolo ao coração, Senhor, traz esperança, renova as esperanças em nome de Jesus, e que ela seja sustentada nesses momentos, pela Tua graça, pelo Teu amor, e nós como igreja abençoamos, declaramos, ó Pai, a restauração, a cura do Senhor sobre ela, que a Tua vontade seja feita, e Senhor, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.